alojamento na praia, construções de grandes edificações e crescimento populacional. Mudanças no atual plano diretor têm preocupado os moradores de Balneário Pissarras. A equipe do Balanço Geral esteve por lá para entender melhor essa situação e a gente acompanha na reportagem. Mudanças no atual plano diretor estão gerando polêmica em Balneário Pissarras. Nas redes sociais, uma enxurrada de comentários com muitos questionamentos e opiniões sobre as propostas. Um grupo crescente de moradores contrários à revisão denuncia possíveis irregularidades no processo. Como forma de protesto, foi criado um abaixo-assinado que já ultrapassa 2.200 assinaturas. A principal reivindicação, mais transparência e participação popular. Me deixou assim muitíssimo preocupado. Primeiro que aquela audiência supostamente seria para um pequeno ajuste no nosso atual plano diretor, né? E ao término da audiência pública, eu saí com um sentimento de que estão pretendendo fazer uma modificação drástica no nosso plano diretor. Junto com vários outros moradores, proprietários, frequentadores, exigimos transparência da Prefeitura e do Poder Público, pensando no futuro, pensando que Balneário Pissarras é uma cidade que pode se desenvolver sem cometer os erros que cometeram outras cidades da região, sem precisar depender de alargamento da faixa de areia, de uma restauração de algo que ainda existe e que ainda está intacto. As principais preocupações da população envolvem mudanças nas regras para construções na orla da praia. Segundo eles, a proposta prevê o aumento na altura dos prédios, que passariam de 14 para até 19 andares. Além disso, seriam retiradas exigências como a presença de áreas com vegetação e diminuídas as distâncias obrigatórias entre os edifícios. Os moradores temem que essas alterações provoquem sombreamento na faixa de areia e incentivem um crescimento urbano desorganizado. Por isso, o grupo protocolou uma denúncia junto ao Ministério Público. Quando se trata de, na prática, ser uma revisão do plano diretor, não basta uma pequena audiência pública, não basta o poder público fazer o mínimo possível, né? Isso não é. O procedimento é absolutamente vital para que o resultado tenha validade. Isso é no processo administrativo, no processo judicial, no processo licitatório, né? Vimos aí o que a imprensa falou essa semana. E no plano diretor não é diferente. O fato de a lei não ser muito clara quanto à quantidade de audiências públicas que devem ocorrer, isso não justifica o poder público em fazer as coisas sem a maior parte do conhecimento da população. A prefeitura afirma que as críticas são infundadas e que não haveria motivo para preocupação. Sobre o aumento da densidade populacional, a justificativa é de que as novas regras tornariam mais rigorosos os critérios para construções com mais de 10 mil metros quadrados de área. Hoje, isso só vale para edifícios acima de 15 mil. Quanto à altura dos prédios, o município garante que as normas atuais serão mantidas e que não haverá aumento. A prefeitura diz ainda que o objetivo é aumentar as exigências justamente para evitar impactos ambientais. Bom, mostrando aqui nessas duas telas, na primeira tela nós temos o geoprocessamento, como é a lei atual, mostrando todas as faixas de zona da eixo viário José Temístocles de Macedo, que será transformada em zona quadra-mar, mudando o nome, possibilitando 3 pavimentos. No eixo viário Nereu Ramos Leste 2, nós estamos mudando o nome para Zona Quadra-Mar 1. Hoje pode fazer 6 pavimentos e vai continuar com 6 pavimentos. O eixo viário Nereu Ramos Leste 1, que é essa aqui em verde, vai ser mudado para o eixo Zona Meio de Quadra 1 e vai permanecer com os mesmos potenciais construtivos. E do outro lado da Nereu Ramos, que é o eixo viário Oeste 1, ele vai passar a se chamar eixo viário Nereu Ramos, com os mesmos potenciais construtivos. Então, se nós formos espacializar isso em volumetria, como que ficaria aí? E como vai ficar? É a mesma condição construtiva da lei atual. 3 pavimentos na zona roxa, 6 pavimentos na zona vermelha, 14 pavimentos na zona verde e 19 pavimentos na zona azul. Se pagar a outorga onerosa, na zona azul para 25 pavimentos e na zona verde
19 pavimentos. O atual plano diretor prevê que seja feito um estudo de sombreamento uma vez por ano, no dia 31 de dezembro, às 4 horas da tarde. Porém, com as mudanças que estão sendo propostas, esse estudo deve acontecer ao longo do ano, por pelo menos mais 3 vezes, em setembro, março e junho, garantindo assim que em nenhum momento haja o sombreamento na praia. Sobre as construções que já ultrapassam os limites do atual plano diretor, o secretário de Planejamento Urbano explica que esses prédios estão sendo erguidos com base em protocolos antigos feitos antes da vigência das regras atuais. Esse plano diretor ele entrou em vigor no final de 2020. Então, todos aqueles processos que estão em trâmite ainda aqui na Secretaria, eles são analisados conforme o plano diretor da época do protocolo, tanto do plano quanto do Código de Obras. Depois da vigência do plano diretor, os protocolos eles são analisados conforme a lei vigente. Isso está estabelecido no próprio plano diretor aprovado lá em 2019. O Conselho reuniu os questionamentos da população entre os dias 14 de março ao dia 4 de abril. Agora está sendo elaborado um novo relatório referente às 166 manifestações para apresentarem uma nova audiência pública. A revisão não é uma revisão, é um ajuste.